Meu amigo, minha amiga, iniciando um novo projeto de desmascarar alguns dos políticos mais nefastos desse país. Extremistas, direitistas, neonazistas, neofascistas, essa corja toda. Iniciando esse novo projeto, vamos começar com o Ricardo Salles. Ele que é o ex-ministro do Bolsonaro, conhecido por querer afrouxar as leis de proteção ambiental e que hoje é investigado, além de outros crimes, por associação ao tráfico ilegal de madeira. Vamos mostrar tudo o que apuramos e vocês poderão tirar suas próprias conclusões. Mas antes, por favor, como é o início do nosso trabalho, já deixa o like, gostei, comente, compartilha nos teus contatos do WhatsApp, nas tuas redes sociais. Aproveita, faz inscrição, ativa o sininho e pede para os amigos da democracia, só eles, os extremistas não, tá? Pede para eles também se inscreverem. Vamos para a matéria. Nós temos a possibilidade, nesse momento, de atenção da imprensa para voltar exclusivamente para o Covid e ir passando no apoiado e mudando todo o regramento. É passar as reformas infralegais. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos. O termo infralegal diz respeito a atos e preceitos que não se encontram perfeitamente de acordo com os mecanismos legais. E passar a boiada? A expressão coloquial geralmente tem a intenção de traduzir uma situação de facilidade de entrada para algo ou algum lugar. Mas o que significam essas expressões quando o tema são leis ambientais? Entre os meses de março e abril, o governo fez uma série de alterações em importantes normativas ambientais, o que pode ser considerado uma verdadeira boiada. Uma delas foi da norma número 4, que autoriza a regularização de propriedades rurais em terras indígenas. Na prática, a medida permite a invasão, a exploração e até a comercialização de terras indígenas ainda não homologadas. Outra normativa é de número 13, que diminui de 500 para 250 a distância entre áreas que recebem pulverização aérea de agrotóxicos e áreas de aldeias, povoados e bairros. A pulverização aérea, lembrando, é uma prática polêmica e considerada ilegal na União Europeia há mais de 10 anos e também responsável por diversos casos de contaminação no Brasil. Casos de censura também não faltaram na boiada. No dia 5 de março, o governo emitiu uma portaria interna que restringiu o acesso de servidores do IBAMA à imprensa. Na sequência, Salles demitiu o diretor de proteção ambiental do IBAMA e outros 2 servidores que chefiavam as fiscalizações. No dia 12 de maio, quando o Brasil chegava a quase 180 mil casos de infectados pela Covid-19, o governo federal diminuiu pela metade os servidores responsáveis por unidades de conservação. Após pressão de movimentos sociais e ONGs que lançaram uma campanha denunciando a fala de Salles, algumas medidas retrocederam. Uma delas é a reforma infralegal citada pelo ministro na reunião, que liberava o desmatamento na Mata Atlântica. O ministro revogou o despacho, mas entrou com um processo legal para seguir com a proposta. Outra medida das mais importantes que ainda não conseguiu passar junto da boiada é a PL da grilagem. Patrocinado pela Frente Parlamentar Agropecuária, o projeto de lei propõe a regularização de terras públicas ilegalmente ocupadas. Segundo analistas, na prática, irá legalizar a grilagem de terras, além de ampliar o desmatamento na Amazônia e da violência do campo. Se por um lado algumas propostas foram impedidas, o governo não desacelerou a aprovação de medidas para simplificação e regulamentação de leis ambientais. Uma das medidas que precisa de atenção é a que realizou a transferência da concessão de florestas públicas em âmbito federal do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Segundo ambientalistas, essa foi uma estratégia para avançar pautas que estavam contidas na MP da grilagem. Outro exemplo de ação de grande porte é a preparação do novo licenciamento ambiental. O projeto de lei que tramita na Câmara há 15 anos tem nova versão redigida pelo deputado Kim Kataguiri, mas vem sendo criticada por propor dar carta branca para que cada estado defina suas próprias regras de licenciamento ambiental. Além disso, a proposta não prevê compensações para impactos ambientais indiretos causados por construções de empreendimentos. Nos termos do artigo 41, inciso 6º do Regimento Interno, designo para a relatoria desta CPI o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, a quem também convido a compor a mesa. Presidente,
Questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Presidente. Pois bem, ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal. Assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder à Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. É importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles, ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem, conforme versa o regimento da Câmara de Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Usineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, foi o principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sucroenergética Cosan, que é um dos principais latifundiários desse país, que inclusive fez muito dinheiro com o ramo de plantação de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. E, em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele inclusive utilizou como número em homenagem a uma marca de bala de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro, e agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Nas declarações que deu à imprensa, já tem uma série de conclusões sobre o que é o MST. Já disse, inclusive, que eles devem ser criminalizados. Nem começou a fazer o inquérito, nem começou as nossas apurações. Se quem conheceu o MST, por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo, para ter contato com um alimento de qualidade, sem orgânico, sem agrotóxico, alimentos orgânicos, da agricultura familiar, sem trabalho escravo, diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de Vossa Excelência. Só para concluir, presidente. Só um minutinho para concluir, deputada. Para concluir, deputada. O microfone foi fechado. E para poder concluir, presidente, a gente sabe que o objetivo dessa CPI é tentar tirar a atenção dos verdadeiros crimes que foram cometidos no nosso país. Na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, na rachadinha do gabinete dos filhos do Bolsonaro, da esposa do... Ok. Tá bom, deputada. Obrigado. Obrigado.